Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 16 de novembro de 2020, estamos nós reunidos mais uma vez com a graça de Deus para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos no mês de dezembro de 1859. Nós rogamos a inspiração do mais alto, a proteção da espiritualidade amiga, para que nós possamos realizar esse trabalho que Jesus nos confiou, afastando de nós, Senhor, toda e qualquer influência que queiram atrapalhar o nosso trabalho. Que nós possamos estar vigilantes em nossas emoções, em nosso sentimento, em nossa palavra e em nosso pensamento. Graça te damos, Senhor, e que os bons espíritos possam conduzir o nosso trabalho. Continuando, nós estamos nas comunicações espontâneas que são obtidas em sessão da sociedade. O Menino e o Riacho, parábola, 11 de novembro de 1859, médio Senhor Dide. Certo dia, um menino chegou junto a um riacho tão veloz que tinha quase a impetuosidade de uma torrente. A água lançava-se de uma colina vizinha e engrossava à medida que avançava pela planície. O menino pôs-se a examinar a torrente. Depois juntou toda a sorte de pedras que podia carregar em seus braços pequeninos. Resolveu construir um dique. Cega presunção. Malgrado todos os seus esforços e a sua cólera infantil, não o conseguiu. Refletindo então mais seriamente, se é que podemos empregar essa expressão a uma criança, subiu mais alto, abandonou a primeira tentativa e quis fazer seu dique perto da própria fonte do riacho. Infelizmente, seus esforços mostraram-se ainda impotentes. Desanimou e foi embora chorando. Estava-se ainda na bela estação e o riacho não era muito rápido em comparação com sua correnteza no inverno. Engrossou e o menino viu seu progresso. A água lançava-se com estrondo e furor, derrubando tudo em sua passagem. Ele próprio teria sido tragado pelas águas se tivesse ousado aproximar-se como da primeira vez. Ó homem fraco, criança, tu que queres levantar uma muralha, um obstáculo intransponível à marcha da verdade, não és mais forte que aquela criança. Tua vontade vacilante não é mais vigorosa que seus pequenos braços. Ainda mesmo que a queiras atingir em sua fonte, ficai certo de que a verdade te arrastará inevitavelmente. Basílio, Basílio de Cesareia, São Basílio ou Basílio o Grande, ficou conhecido por seu cuidado com os pobres e necessitados. E é uma parábola, né, que é uma comparação com a verdade e pode-se dizer até com a doutrina espírita. É interessante que o Kardec fazia isso e chegou até nós, né? A doutrina espírita não precisa que a gente a defenda, né? Não precisa de defensores, se é a verdade permanecerá. Então, e aí ele dá essa comparação com o riacho, né? Um riacho no verão, né, ele parece uma coisa pequena, e aí o menino quer fazer uma barragem, quer obstar as águas. Mas no inverno, com o degelo e as águas vêm, eles se tornam uma coisa grandiosa. Então ele diz que é a mesma coisa com a verdade. Não te preocupa, pode começar pequeno, de uma maneira, porque quem inicia é dessa forma. Iniciou Kardec com poucas pessoas, mas assim, não precisa, e o Kardec fazia muito isso, e ele diz na revista: eu não respondo às acusações, eu não respondo aos ataques, porque não é esse o objetivo, eu tenho outras coisas a fazer. E por si só a doutrina vai fazer. Só quando eram coisas assim muito grandiosas que a pessoa pedia, e a outro dia ele disse, né, aqui mesmo na revista, que os espíritos mandaram que ele respondesse a essa pessoa. Aí ele responde, mas quando não é, ele não se dá a esse preço. Os três cegos, parábola,
7 de outubro de 1859, médium Senhor Dide. Um homem rico e generoso, o que é raro, encontrou em seu caminho 3 infelizes cegos, exaustos de fome e de fadiga. Ofereceu a cada um uma moeda de ouro. O primeiro, cego de nascença, amargurado pela miséria, nem sequer abriu a mão. Dizia jamais ter visto oferecer-se ouro a um mendigo. O fato era impossível. O segundo estendeu maquinalmente a mão, mas logo desprezou a oferta que lhe faziam. Como seu amigo, considerava aquilo uma ilusão ou uma brincadeira de mau gosto. Numa palavra, para ele, a moeda era falsa. O terceiro, ao contrário, cheio de fé em Deus e de inteligência, em que a fineza do tato fazia parcialmente substituído o sentido que lhe faltava, tomou a moeda, apapou-a, levantou-se, abençoou seu benfeitor e partiu para a cidade vizinha, a fim de com ela obter o que faltava à sua existência. Os homens são os cegos, o espiritismo é o ouro. Julgai a árvore pelos seus frutos. Lucas. É bem legal que é isso, né? Que 3, né? Então, 2/3, vamos comparar esses 3 cegos à humanidade. 2/3 da humanidade ignoram, né? Ou pegam a mensagem cristã e jogam fora, né? 1/3 ainda a manuseia. Mas aí vamos fazer como a gente acabou de ver no nosso lar, né? Quantos não voltam, que têm a noção de Deus, mas a maioria volta, como ele diz, loucos, ensandecidos, sem saber o que lhes aconteceu. É isso que a gente faz. Isso aqui que a gente está fazendo é uma preciosidade. Quantas pessoas no mundo têm essa oportunidade de parar por 1, 2 horas para palavras, né, edificantes, um estudo edificante para conduzir a vida no resto da semana. 30 de setembro de 1859, médios, senhorita H. Pedi a Deus que me deixasse vir por um instante entre vós, a fim de vos aconselhar a jamais tomar parte em querelas religiosas. Não me refiro a guerras religiosas, porquanto hoje o século está muito avançado para isso. Mas no tempo em que vivi, era uma desgraça geral e não pude evitá-la. A fatalidade arrastou-me e empurrei os outros, logo eu que deveria tê-los retido. Assim, tive a minha punição inicialmente na terra, e há 3 séculos expio cruelmente o meu crime. Sede mansos e pacientes com aqueles a quem ensinais. Se a princípio não vos derem ouvidos, haverão de fazê-lo mais tarde, quando virem a vossa abnegação e o vosso devotamento. Meus amigos, meus irmãos, nunca seria demais vos recomendar o meu exemplo, pois nada existe de mais pavoroso do que a matança em nome de um Deus clemente, de uma religião santa, que não prega senão a misericórdia, a bondade e a caridade. Em vez disso, matamos e massacramos para, como se diz, forçar as criaturas que queremos converter a um Deus bondoso. Em lugar de acreditar em vossa palavra, os que sobrevivem se apressam em vos deixar e de vós se afastam como se fosseis bestas ferozes. Sejais, pois, bons, eu vos repito, e, sobretudo, tolerantes para com aqueles que não creem como vós. Carlos IX. O reinado de Carlos foi marcado pelas guerras francesas de religião que colocavam várias facções uma contra as outras, huguenotes versus católicos, por exemplo. Que período o Carlos tem aí? O Carlos IX nasceu em 27 de junho de 1550 e faleceu em 30 de maio de 1574. Ele nem viveu muito, só para terem uma ideia, né? 1574. Ele 560 ele nasceu? 1550 e 24 anos. 1574. 23 anos.
Então, é justamente isso que ela diz. E ele fala, né, que para a gente jamais tomar parte em querelas religiosas. Ele disse ele desencarnou jovem, e mesmo ele diz que há 3 séculos ele expia cruelmente o crime. Que ele que devia evitar, ele diz que não pôde evitar, ele foi arrastado e ele teve a sua punição. Isso não é Deus que pune, isso é autopunição, né? Ele vê o erro dele e ele diz que há 3 séculos ele está penando para se ver com isso. E é muito atual, né? Porque a gente gosta de discutir religião, filosofias, mas a espiritualidade a gente não vive, né? Então fica bem atual. Sede bons, não é para falar que é bom, é para ser bom. É interessante dizer, mas no tempo em que eu vivi, era uma desgraça geral e não pude evitar. A fatalidade arrastou-me e empurrei os outros, logo eu que deveria tê-los retidos. Então ele tinha uma responsabilidade e acabou, na verdade, fazendo tudo o contrário. Né? Aí o Kardec vai evocar o Carlos. Poderias ter a complacência de responder algumas perguntas que desejaríamos dirigir-vos? Falo-ei de bom grado. Como expiastes as vossas faltas? Pelo remorso. Tivestes outras existências corpóreas depois daquela que conhecemos? Tive uma. Reencarnei-me como um escravo das duas Américas. Sofri bastante, e isso apressou a minha purificação. O que aconteceu à vossa mãe, Catarina de Médici? Ela também sofreu. Encontra-se em outro planeta, onde leva uma vida de devotamento. Poderias escrever a história do vosso reino, como fizeram Luís XI e outros? Também o poderia. Quereis fazê-lo por intermédio do médium que vos serve de intérprete neste momento? Sim, este médium pode servir-me, mas não começarei esta noite. Não vim para isso. Também não vos pedimos para começar hoje. Rogamos que o façais no momento de folga, vossos e do médium. Será um trabalho de grande fôlego, que exigirá certo lapso de tempo. Podemos contar com a vossa promessa? Eu o farei. Até logo. Ele pergunta se ele teve outra encarnação, e ele disse que ele teve encarnação como escravo das duas Américas, que por isso ele sofreu bastante e apressou a sua purificação, que é uma forma, né, de sair de uma posição de rei para uma posição de escravo, onde ele é mandado e não tem autonomia. E a gente sabe que os escravos passavam humilhações, punições de toda a ordem. E ele diz, né, sofri bastante e isso apressou a minha purificação. É uma das formas, talvez ele mesmo o tenha escolhido, né? E por isso, nós vivermos em um planeta de provas e expiações. Então, imagina eu, um espírito extremamente endividado com a lei, se eu for viver em um planeta celeste já. Eu vou aprender alguma coisa? Eu vou purificar-me? Eu não vou ter ninguém que possa pisar no meu calo, que possa exigir de mim paciência, tolerância, resignação, perdão. Então, não vou. Eu serei para eles, mas eles não poderão ser para mim. Entendeu? Então, eu preciso conviver com pessoas adoecidas como eu, para que eu possa aprender. Então, pessoas adoecidas, porque o ser humano que escraviza o outro é um ser muito adoecido. E é interessante que ele fala que ele viveu a experiência de escravo tanto na América do Norte quanto na América do Sul. Olha que interessante. Nas duas Américas. E nós sabemos que a humilhação era muito grande. Sair de lá, já naquela condição, naqueles navios negreiros, a humilhação, a fome, a forma com que eram tratados e jogados ali dentro. Então, esse já foi um processo de expiação para ele, que, de certa forma, fez com que ele se adiantasse no processo. Adiantasse por quê? É como se ele dissesse assim, ele devia 100 milhões.
Mas o trabalho foi tão intenso na parte moral que ele conseguiu, nessas encarnações, porque ele diz que viveu como escravo nas 2 Américas, mas ele não diz que foi 2 encarnações. Então, sabe Deus quantas encarnações vividas, ao qual ele pôde pagar, vou usar o termo pagar, esses 100 milhões de débitos perante a lei divina. Então, o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem vem o escândalo. A escravidão foi necessária para muitos repararem seus erros, mas ai daqueles que contribuíram para a escravidão. E assim nós finalizamos mais um estudo da obra Revista Espírita, agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus, o nosso amado Mestre, e até o nosso próximo encontro, se assim Ele nos permitir.